Buenos días, octavo ano. Vamos. Hoy vamos a hablar sobre pronombres de complemento de objeto directo e indirecto. La página 47. Vamos lá. A tia vai ler para vocês em português, tá? A palavra destacada no anúncio, oportunidade única, excelente bicicleta. Havendo, esse a se refere a quem? A bicicleta, tá? Havendo porque me foi presenteada outra mais nova, tá? Então ele tá vendendo por $150, né? Então, havendo esse a, esse labendo, né? Esse lá é como se fosse o a. Havendo, eu vendo quem? Vendo a bicicleta, né? Então vamos lá. A palavra destacada no anúncio arriba, ou seja, em cima, né? No pronome é um pronome o quê? De objeto direto. Por quê? Se refere diretamente à bicicleta. O pronome de objeto direto substitui o objeto. Ué, por que tá direto e direto aqui, gente? Tem um erro aqui de português, de grafia, tá? O pronome de objeto direto substitui e tem outra função, que é representar uma pessoa, um animal ou uma coisa. Esse lá não representa a bicicleta, né? Então, esse objeto direto, ele representa alguém, algo, alguma coisa, tá? Quando se vê na oração o contexto exterior, ou seja, de fora, onde se produz o enunciado, para descobrir o objeto direto, pode-se perguntar as palavras seguintes: que ou quem, tá? Em relação ao verbo. É o que eu falei com vocês. Labendo, ou seja, havendo. Eu vendo quem? Eu vendo o quê? A bicicleta, tá? Então, esse lá aí se refere à bicicleta. Deu para entender? Vamos lá. Pronome é sujeito, tá? O yo, o pronome objeto direto do yo, eu, que no caso aí é o pronome do caso reto, é o me, tá? O tu é o te. El, usted, lo, o la. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ustedes, los ou las. Exemplo. Agora vamos entrar mais no espanhol. Los pronombres de objeto directo van delante del verbo, ou seja, ele vai na frente do verbo, tá? De qualquer forma, ou seja, sempre, tá? Excepto, ou seja, com exceção, se ele tiver na frente do infinitivo, tá? Gerúndio, no gerúndio, ou então em imperativo afirmativo, ou seja, no imperativo afirmativo, tá? Vamos lá. Número 1. Vou ajudar vocês a fazer como eu tenho sempre feito para poder ajudar, porque nós não estamos presentes em sala de aula, tá? Reescribe las frases sustituyendo el objeto destacado por un pronombre de objeto directo. Vamos lá. Yo llamé mamá para ir al cine. Yo llamé mamá. Nós vamos substituir quem? A mãe, mamá, né? Então eu vou colocar, ele sempre vai para onde? A mamãe está na frente do verbo, né? Ele vai ficar adiante do verbo, ou seja, antes, tá? Então, olha, yo llamé mamá, yo la. Qual é o objeto direto que se refere a mamá? Mamá não é ela, né? Mamãe é ela, né? Então, qual o objeto direto que nós vamos usar para ela? Não é o lá ou o lo? Então, como vai ficar a frase? Ele vai trocar de lugar e vai ficar: yo la llamé para ir al cine, tá? Na letra B, Andrés, ou seja, André, viu a ti em la calle, ou seja,
André viu a ti, viu você na rua, né? Ele viu a quem? A ti. Agora, ti é tu, né? Qual é o pronome que se refere a tu? O objeto direto. Vai ficar como? Andrés te viu em la calle, tá? Se o verbo tá aqui, né? O objeto direto vai vir antes, não depois, tá? Querem mais uma? Vamos lá, letra C, para entender. Voy a visitar mis parientes. Olha só, eu vou, tá? A visitar, eu vou visitar a mis parientes, meus parentes. Meus parentes são quem? Não são eles? Sempre a tia fala com vocês. Liga o substantivo próprio ou substantivo comum a quem? Ao pronome pessoal do caso reto, para vocês saberem o verbo que vão usar, para saber o pronome que vão usar, tá? O seguinte, o objeto do caso, no caso aqui, o objeto direto que vão usar. Então, vocês têm que saber fazer essa ligação. Eu já fiz bastante dever com vocês em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Voy a visitar mis parientes. Meus parentes são quem? São eles. Agora, dá uma olhadinha na tabela. Qual é o objeto direto que nós vamos trocar? Os parentes, los parientes, né? São quem? Los ou las. Ele vai ficar como? Ele não vai vir para antes do verbo? Então, vai ficar como? Los, porque aí a primeira palavra já é o verbo, né? Voy, eu vou, né? Vou. Então, los, que é os parentes, né? Los voy a visitar em las próximas vacaciones. Eu os vou visitar nas próximas férias, tá? Vamos lá. Diviértete. Hago paredes, pongo cimientos y los andamios subo contento. Vamos lá. Faço paredes, coloco cimento, coloco andaimes e fico contente. Quem é? Aí, no caso, é o pedreiro. Pedreiro, como é que é pedreiro? Em espanhol, vocês nem lembram, né? Que nós já trabalhamos sobre isso. É el albanil. Albanil. El é L separado. A-L, B-A, N com tiozinho em cima para fazer o som do NH e L. El albanil, tá? Vamos lá. Virem a página aí. Pronombres de objeto indirecto, tá? A palavra destacada na tirinha, ou seja, vamos lá. Depois de lo que passou, voy a regalar estas flores a mi novia. Le daré com uma tarjeta. Depois do que se passou, vou presentear com flores a minha esposa. Le darei no caso, com um cartão, tá? A palavra destacada na tirinha, que é o le, tá? É um pronome de objeto direto e indireto. Para descobrir o objeto indireto, você pode fazer a pergunta para quem ou a quem. Para quem ou a quem. Com respeito ao verbo. Le daré. A quem? Né? A novia, não é? Então, vamos lá. Pronomes personales del caso recto, né? Nós temos aqui yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, eles, ustedes. Aí nós temos aí os pronomes objeto indirecto. Yo, me, tu, te, ele, usted, le ou se, nosotros, nos, vosotros, os, eles, ustedes, les ou se. Não é seis não, tá? Les ou se. Emprego, ou seja, como nós empregamos ela?
né? Os pronomes, no caso de objeto indireto, vão diante do verbo em qualquer forma, exceto no infinitivo, no gerúndio, no imperativo afirmativo. Igualzinho ao objeto direto, tá? O indireto. O pronome, atenção, tá? O pronome indireto sempre ficará antes do pronome direto. Exemplo, mi mamá, ou seja, minha mãe, mandou um e-mail para mim na semana passada. Aí vai ficar aqui, ó. Mi mamá me lo mandou la semana passada, tá? Atenção! Quando nós temos o encontro de pronomes le com lo, le lá, le los ou le las, ou seja, se troca por se, para não ficar repetitivo, porque a frase fica feia, a gramática fica incorreta. Na hora que você fala, parece que tá errado mesmo, tá? Então, por isso que ficou aqui, ó. Me lo mandou, tá? Ejemplo. La abuela cuenta un cuento a sus nietos. Aí vamos substituir, tá? Ficaria, se nós colocássemos o le com los, né? Lo referente ao conto, né? E les referente aos netos. Ficaria assim, olha como ficaria feio. La abuela cuenta loles. Não dá para entender nada. Então, ficará corretamente escrito assim, a substituição. La abuela se los cuenta. Esse se refere ao conto, né? Los aos netos. Tá bom? Vamos lá. Número 1. Substitui as palavras destacadas dos pronomes do objeto indireto. Regalas unos libros a mi hermana y a mí. A minha irmã e a mim. Nos, então, a minha irmã e eu somos nós, né? Nós é nosotros. Então, nosotros qual é? Nos. Então, se quedará assim. Nos regala unos libros. Correcto? La letra B. Esta noche vamos a llevar frutas para Ana. Esta noche le vamos a levar frutas, tá? La letra C. Nosotros, aí já tá fácil porque o pronome pessoal já tá de cara, né? Nosotros preparamos uma fiesta a Raúl. Nosotros preparamos o quê? Le preparamos uma fiesta, ou seja, preparamos para Raul uma festa, tá? Entrega a Pedro las cartas. Le entrega las cartas. Esse ler se refere a quem? A Pedro. Olha a perguntinha aí. A quem? A Pedro, tá? La letra E. Compraram a nosotros um coche. Esse nosotros aí já tá mostrando, né? Ou, no caso, o pronome pessoal do caso reto. Qual é o objeto indireto? É o nos. Então, vai ficar nos compraram um coche. Nos compraram um carro, tá? É o número 2. Identifica e substitui os objetos por pronomes directos ou indirectos. Vamos lá, letra A. La dependienta vende uma televisão a ti. Só que é uma pergunta. La dependienta vende uma televisão a ti? Ou seja, la dependienta te la vende? Ou seja, vende para quem? Né? Para ti. Te vende quem? A vender a televisão. Então, vai ficar la dependienta te la vende. Esse te é referente a ti. E o la a televisão. Letra B.
Compramos las medicinas para tu mamá. Compramos as medicinas para quem? Para sua mãe. Sua mãe é quem? Não é ela? Então, para não ficar las compramos, nós vamos substituir. Se, que significa que é em relação à mãe, tá? Las medicinas é os remédios, tá? O las compramos. Se las compramos. Porque se fosse para colocar o lá, ia ficar las compramos. Tá vendo como não fica legal? Então, se substitui. Quando nós temos dois objetos diretos, assim, direto e indireto igual, nós substituímos, tá? Então, vai ficar se lá compramos, tá bom? Vamos lá. Letra C. Esta manhã han entregado los resultados de la prueba a los alumnos. Esta semana, entregaram os resultados das provas para os alunos. Entregaram a quem? Aos alunos. Entregaram o quê? Os resultados. Então, esse C primeiro vai ser para quem entregou, né? Então, vamos lá. Esta semana, para quem entregou? Não foi para os alunos, né? Entregou o quê? O resultado. Se los han entregado. Novamente. Esta semana, se los han entregado. Senão, ficaria assim, ó. Esta semana, los han entregado. Então, por isso que substituiu o C, tá? La letra D. Usted envia uma carta a sua família. Você envia o que a quem? Usted se la envia. Ou seja, você senão ficaria assim, ó. Usted la envia. Não fica legal, né? Então, foi substituído o C pelo lá para ter uma escrita de acordo. Letra E. Ensenho mis fotos a Julia e Laura. Vai ficar ensino o que a quem, né? O que, objeto direto, a quem indireto. Vai ficar se las ensenho. Vamos lá. Na letra F. Estamos quase acabando, hein? Na letra F. El cocinero prepara el café para nosotros. Ele prepara o que para quem? Né? El cocinero nos lo prepara. Nosotros, né? La letra G. Yo di las llaves al gerente. Eu dei o que a quem? Yo sí las di. Ou seja, eu dei o que? Eu dei o que aí? As chaves. A quem? Ao gerente, né? Eu dei ao gerente as chaves. Letra H. La letra H. Compraré unos pantalones nuevos para ti. Eu vou comprar para quem o quê? Te los compraré. Te porque é ti, los porque são pantalones, ou seja, pantalones são a calça jeans, tá? Então, eu compraria uma calça jeans para você, umas calças jeans para você. Então, vai ficar, comprei o quê? Comprei para quem o quê? Olha a pergunta do objeto direto junto com o direto. Para quem o quê? Para você saber qual é o objeto indireto que você vai usar ou o direto que você vai usar primeiro, tá? Sempre a quem, o objeto direto vem antes, o objeto indireto vem antes, o direto vem depois, tá? Aí sim vem o resto da frase, tá bom? Te los compraré. Bom, vou deixar... esses aqui são pronomes átonos, tá? Vamos dar uma puladinha nesses pronomes átonos. Depois nós vemos isso, tá? Profissões. Vocês vão dar uma olhadinha nessas profissões e fazer a página 51, tá? Página 51 para aula.
Já ajudei vocês na página 48. Vamos lá. Novamente. 47, 48 e 49, que eu já ajudei a número 2. Eu fiz todas com vocês para vocês poderem entender, tá? 51 para a aula. Para a aula mesmo vai ficar 47, porque o resto eu ajudei, né? É 51. E para casa eu vou colocar direitinho aqui no caso, a interpretação de texto, tá? Mas aí a tia deixa tudo escritinho direitinho, tá bom? Beijinho, qualquer coisa me pergunta, tá? Não fica com dúvida não, tá bom? Beijo.